Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. O tema da nossa reflexão é: quem nasceu para reinar jamais permanecerá escravo. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem nasceu para reinar jamais permanecerá escravo. Quem nasceu para reinar agora, Deus, bem forte aí. Glória a Deus. Também tem uns 8, né? Os outros vão trabalhar no reino, né? Glória a Jesus. Juízes 11, do versículo 1 a 11, queridos. A palavra do Senhor diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíram com ele. Versículo 4: passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram: vem ser o nosso chefe, nosso líder, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos sejas por líder, por chefe, sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe, vosso líder. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispar. Amém? Amém. Diga: quem nasceu para reinar jamais permanecerá escravo. Essa é a história de Jefté. Não sei se você já leu essa história na Bíblia, mas eu acho uma história muito bonita, né? Porque o povo de Israel, ele estava vivendo uma crise de liderança. Eles estavam vivendo uma crise muito grande. Por quê, irmãos? Porque Moisés havia conduzido o povo. Depois, Josué liderou a conquista da terra. Porém, quando Josué morreu, ele não deixou sucessor. Moisés trabalhou, liderou o povo e preparou um discípulo, Josué, preparou Josué para assumir no lugar dele. Aí Josué não preparou ninguém para assumir no lugar dele. Aí o que foi que aconteceu? Quando ele morreu, o povo ficou sem liderança, o povo ficou sem saber para onde ir, o povo não conhecia o Senhor. Parece que houve um vacilo aqui geracional
né, na área do ensino, na área da formação, na área do discipulado, né? Parece que houve um problema seríssimo e o povo, né, aí começou o período dos juízes, né, e foi um tempo de instabilidade espiritual, onde cada um, a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, cada um era dono da sua vida, seguia o que achava correto, e virou uma bagunça. O povo de Israel se tornou uma bagunça total, por falta de liderança. Esse era o cenário, né, de crise, onde aparece aqui o personagem da nossa história, onde Jefté nasce numa cidade chamada, num lugar chamado Gileade. Gileade, né, era composto de muitas comunidades, muitas comunidades daquela época, que seria aí em torno de 40 mil pessoas, né, juntando todas as comunidades daquele lugar. E Jefté nasceu nessa situação, onde havia uma crise de liderança. E quem era Jefté, né? O nome Jefté, irmãos, ele significa ele abre, ou aquele que Deus abre, ou Deus abre o caminho. E aí os estudiosos, eles, analisando o nome Jefté, ele quer dizer aquele por quem Deus abre portas. Você sabe que o nome das pessoas no Antigo Testamento tinha uma ligação muito forte à sua personalidade, né? Dizia muito sobre como eles se conduziam. Eram muito proféticos, os nomes eram muito proféticos, né? Então aqui Jefté significa exatamente isso, aquele que Deus vai usar para abrir portas, né? Deram esse nome para ele, talvez nem analisaram o que significava, não sei, mas o significado é esse, né? E Jefté, né, ele teve uma origem muito difícil. Por quê? Porque ele era filho de Gileade, ele foi criado por Gileade, esse homem que a gente só ouve falar dele aqui, né? E ele era o primogênito desse tal de Gileade, né? Ele era o primogênito, mas a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. E diz também que ele era um varão valoroso, ou seja, existia valores dentro de Jefté. Parece que o caráter de Jefté parece que faz a diferença aqui. Há valores dentro dele, valores que talvez não haviam em outros homens daquela época, né? Jefté, né, é revelado aqui então que a origem de Jefté, né, não determina o seu destino. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual é a sua origem, eu não sei de onde você nasceu, não sei do que você veio, mas eu sei que você pode ter vindo de um lugar até muito ruim, mas isso não determina o teu destino. Não determina o teu destino, irmãos. Mesmo Jefté aqui, mesmo carregando uma rejeição social, Deus viu valores nele, havia valores em Jefté. O texto diz que ele era filho de uma prostituta, mas era homem valoroso. Sabe quando você vê essa expressão na Bíblia, sempre depois na Bíblia, mas, porém, todavia, sabe o que significa? Uma mudança radical. Ele era filho de uma prostituta, ele era desvalorizado por aquela sociedade, não tinha valor nenhum para os homens daquela sociedade, ele não tinha valor nenhum para a sua casa, ele era um bastardo, porque não nasceu de um casamento normal. O Gileade aqui era casado, ele não foi bem cuidado
cuidado pelos gileados, porque o tempo todo ninguém vê ação nenhuma do gileado. Todo mundo pinta e borda com o Jefté e ninguém vê intervenção, ninguém vê uma proteção, ninguém vê uma ação de um pai que um pai tem que ter quando filho. Amém, amados? Amém. Então, esse Gileade também aqui não é bobista, não vejo qualidade dele, mas o texto ressalta uma qualidade. Ele é filho de uma prostituta, tem toda essa desvalorização cultural e social, porém era um homem de valores. Porém, quando você vê porém na Bíblia, mas é algo, uma mudança radical. Ou é muito bom, ou é muito ruim, né? Lembra de Naamã? Naamã era o líder, era o herói nacional da Síria, era contemplado por todo o povo como um herói, como um grande homem, e ele era um homem bom. A Bíblia diz isso. Aí ele diz assim, porém, era leproso. Quando há o porém, irmãos, há uma mudança radical, para mais ou para menos, para algo muito bom, um milagre, algo sobrenatural, ou para algo muito ruim. Então, uma desgraça estabelecida. Amém? Ainda bem que aqui no Jefté é para melhor, né? Diz, olha, ele tem toda essa situação, tá? Ele viveu toda essa situação. Filho da prostituta, não tinha a proteção do pai, vivia na casa com os irmãos. A sociedade, fica claro no texto que a sociedade também não deu a mim, não valorizava ele, porque era filho de uma prostituta, não era filho do casamento, e a sociedade simplesmente desvalorizava esse jovem, essa criança, né? E essa criança foi crescendo assim. Porém, não sei como, né? A Bíblia não diz, estão nas entrelinhas, mas de alguma forma o Jefté acumulou bons valores na sua vida. Bons valores. Deus olha no interior, Deus não olha no exterior, amém? Deus disse isso para o profeta Samuel. Deus olha no interior do homem e ele vê a disposição do homem. Eu não sei qual foi a influência de quem Jefté recebeu uma influência, mas o que tinha dentro dele fez com que Deus escrevesse aqui, declarasse aqui, homem de valores. Amém, amados? Amém, queridos? Então Jefté, ele viveu um drama tremendo. Eu fico imaginando aqui, irmãos, olha, Jefté na fase de criança, quando ele está com seus irmãos, e quando está criancinha, ninguém entende nada, está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas à medida que vão crescendo, na medida que ele vai crescendo, as coisas começam a acontecer, algumas diferenças começam a surgir, os seus irmãos começam a dizer assim, tu não é filho da minha mãe. Os filhos começam a ouvir dizer que a mãe dele era uma prostituta. Olha, tu é filho de uma prostituta, tu não é filho da mamãe. Nós somos melhor do que você. As coisas começaram a acontecer, à medida que ele foi crescendo, começou a acontecer algumas coisas. Talvez ele ia lá na venda comprar alguma coisa para casa e dizer lá, olha, esse aí, ele ouvia comentários, esse aí é filho da prostituta. É o filho bastardo de Gileade. E criança ouve bem, não, irmãos? Criança ouve bem. Cuidado que você diz perto do menino, né? Esse menino é filho de Gileade. Com certeza falado naquela sociedade, e falado, foi criando um olhar diferente para aquela criança que ia crescendo, aquele adolescente, aquele jovem. Ele foi começaram a vê-lo de maneira muito diferente, ao ponto, né, quando ele foi crescendo, ao ponto de ser completamente rejeitado pelos seus irmãos e ser expulso de casa.
E com certeza procurou guarida em algum lugar, mas ninguém deu a mínima. Lá, quando os anciãos vão atrás dele, ele diz: olha, vocês me abandonaram e me expulsaram de Gileade. Ou seja, houve uma repressão da própria sociedade sobre esse jovem. A sociedade rejeitou ele. E a sociedade faz isso mesmo, hein? Você lembra? Até quando eu era menino, meu irmão, quando uma menina aparecia grávida, o que acontecia? O pai mudava de lugar, viajava com uma via e dizia que era filho dele, escondia, morava em um lugar. A mulher perdia completamente. Não era assim, não era? Era assim. Esses são valores que a sociedade tem. É o olhar que a sociedade vê. Há algum tempo atrás, o próprio cristão, aqui na nossa cidade, era completamente discriminado. Lá vem o crente. Cuidado. Lá vem o crente. Se você olhar o nível cultural hoje, você é cristão? Ainda não. Parece que até vergonha de dizer que não é hoje. Mas não era assim. Amém, queridos? Amém. Então são valores que vão sendo criados na sociedade. E aquilo foi diferente. Então ele recebe essa rejeição de toda uma sociedade, ao ponto de não ter onde morar, ao ponto de não ter aonde viver. E sabe o que é que ele faz, irmãos? Ele vai embora da cidade. E ninguém ouve falar de nada que Gileade tenha feito. O pai desnaturado, esse tal de Gileade. Esse é um dos pais mais passivos da Bíblia. Porque a gente não vê a ação dele no texto. Aí olha só, o menino vai embora. Aí vai para onde? Vai para uma cidade chamada Tobi. Chega lá num lugarejo, não é nem uma cidade direito. É um lugarejo aonde ficam muitas pessoas que têm má reputação. As pessoas de má reputação, diante de todas as outras sociedades, comunidades que viviam ali, eles eram direcionados para Tobi. Ele estava lá em Tobi, chegou lá em Tobi, aí ninguém discriminou ele, porque lá todo mundo era cada um mais defeituoso do que o outro, né? Era bandido de tudo quanto era gente, tinha lá em Tobi, ninguém. Ele ficou com uma estrela lá, né? Com certeza, eu vejo nesse texto aqui que com certeza, desde pequeno, é florescido na vida de Jefté uma liderança. Quando os irmãos se revoltam com ele, não vai morar mais aqui, tu vai ter que ir embora. Era a liderança dele se destacando naquela casa. Ele vai embora. Ele chega lá em Tobi, só tem bandido. Meu irmão, ele organiza uma facção. Ele organiza, não sei que nome que ele deu para a facção, né? Os rejeitados, sei lá, qual foi o nome que deu para a facção. Fundou uma facção e começam a horrorizar comunidades, começam a conquistar, começam a invadir terras, começam a tomar terras. Eles se destacam e a fama dele corre. A fama dele corre. Olha do versículo 4 ao 7, eu quero ler para você novamente. Eu quero te dizer o seguinte, preste atenção. Deus estava fazendo na vida de Jefté. Sabe o que Deus estava fazendo? As suas qualidades aparecerem. Escute o que eu vou dizer. Deus, Ele faz com que as nossas qualidades apareçam. Deus, Ele tem um cuidado tão grande conosco. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele ministra na nossa vida. Deus, Ele nos dá qualidades diferentes dos demais. E quando a gente chega num lugar, meu irmão, por menos conhecido que nós somos, mas Deus nos dando graça, e nós vamos começando a nos desenvolver, e qualidades começam a aparecer. Amém.
E as qualidades de Jefté como líder, ele organiza uma liderança lá em Tobi e começa a plantar milho, fazendo coisas de tudo quanto era natureza, ninguém sabe direito, mas aplantando milho naquela região, começaram a ser temidos. A fama de Jefté começou a correr. Olha, no versículo 4 ou 7 diz assim: passado algum tempo, ou seja, houve um tempo, não sei de quanto tempo, não sei quantos anos, mas houve um tempo, passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. Mas nesse tempo que passou, Jefté estava lá em Tobi, plantando milho com a sua gangue, com a sua facção, temido por todos. Aí olha só, versículo 5: e estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. Os anciãos, aí quem começou a liderar o povo era quem liderava os anciãos. Aí houve guerra, a coisa estava feia, os amonitas estavam vencendo a guerra. Aí o que é que eles fazem? Eles vão lá em Tobi chamar o Jefté para liderá-los na batalha. Por que ele faz isso? Porque nesse período de tempo que passou, a liderança de Jefté foi um destaque. O seu nome estava correndo. Há um homem liderando um exército lá em Tobi. Ele pegou os bandidos, pegou gente que não prestava, e ele treinou, e os caras saem arrebentando com tudo. Onde ele chega, eles conquistam. Ninguém quer enfrentar a turma de Jefté. Essa fama correu e chegou lá na liderança dos anciãos de Gileade. Por isso eles estão perdendo, eles dizem assim: vamos atrás de Gideão, o cara ganha tudo quanto é batalha. O cara está comandando um exército aí, uma facção aí que está arrebentando com tudo. Vamos trazer ele, vamos lá para liderar essa batalha para a gente. A fama dele estava grande, irmãos. Diga para o seu irmão: Deus vai te fazer grande, acredite. Aleluia. Versículo 6, ele diz assim: e disseram: vem, seja o nosso líder, para que combatamos os amonitas. Eles já vão diferente, eles vão crendo que se o Jefté vier liderado, eles vão ter o que, irmãos? Vitória. Eles têm mais fé em Gideão, irmãos, agora do que o tal de Jefté, do que Jefté tinha nele mesmo. Talvez Jefté ainda estava naquela: eu sou bastardo, ninguém gosta de mim. E os homens estavam vendo nele uma liderança tremenda. E ele já era mesmo uma liderança, ele era tudo isso dele. Aí Jefté aproveita a oportunidade e joga na cara deles. Ele diz assim, versículo 7: Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes? Vocês não me odiaram? E não me expulsastes da casa de meu pai? Olha, expulsaram eles da casa do pai dele. Ele engloba tudo aqui, né? E o pai dele não fez nada. Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? Aí Gideão joga um pouco na cara, né? Agora vocês estão aperreados, vocês estão aí na mal, aí vem atrás das minhas habilidades. Agora vocês vêm atrás de mim. Mas tudo bem, eu vou. Aí disseram, né? Se você for, você vai ser o nosso líder. Aí Jefté diz: eu vou, mas eu vou permanecer líder. Aí Jefté já pegou a deixa e disse: eu vou permanecer líder. Então, irmãos, quando os amonitas fizeram contra Israel, os anciões eles já haviam percebido, eles perceberam que precisavam de um líder forte. Eles precisavam de um líder. Então foram buscar exatamente aquele que havia sido rejeitado. Diga assim: o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. É muito bom você estar seguro em Deus. É muito bom você servir a Deus.
é muito bom você ser achado por Deus. Eu não tenho dúvida que Gideão foi achado por Deus, porque Deus viu os valores dele e Deus cuidou dele. E Deus preparou ele para esse momento, para livrar o seu povo, para guerrear pelo seu povo. Meu irmão, eu não tenho dúvida, Deus está preparando você para algo muito grande, algo muito especial. Deus está nos preparando para coisas grandes, coisas novas. Nós não sabemos, o importante é nós estarmos na presença dele. Amém? Aleluia! O importante é nós estarmos na presença dele. Eu não tenho dúvida de que Jefté se agarrou com o Senhor, porque ele faz questão de dizer: se o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai comigo. E ele ora ao Senhor antes de ir, ele pede a direção de Deus antes de ir, e ele tem vitórias. E ele se torna líder do povo de Israel. Eles foram buscar exatamente aquele que havia sido rejeitado. O desprezado agora seria líder. Então preste atenção. Entenda o seu destino. Entenda o seu destino. Deus tem um destino para a sua vida. Deus tem um destino para você. Como ele tinha na vida de Jefté. Jefté entendeu que Tobi não era o seu destino final. Ele entendeu isso. Ele sabia que Tobi, irmãos, era um período de preparação. Por isso ele se dedicou, por isso ele ensinou, por isso ele trabalhou na formação de liderança, de novos líderes, de homens para a batalha. Por isso houve nele uma dedicação. Ele sabia que o seu destino era liderar, mas não liderar somente Tobi. Ele sabia que o seu destino era muito maior. Creia que o seu destino é muito maior do que até o lugar que você chegou. Creia que há um lugar mais alto em Deus para você alcançar. Creia que há lugares que Deus vai te conduzir. Creia que há lugares que Deus vai usar suas habilidades, meu irmão, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Diga: eu recebo. Ah, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus, ele pode transformar lugares de rejeição em plataformas de liderança. Deus é especialista nisso. Jefté, ele sabia que o seu destino era reinar em Israel. Eu quero que você compreenda nessa noite que você nasceu para reinar e não para viver como um escravo. Não para ver como alguém impossibilitado, não para ver como alguém que não tem influência nenhuma, não para ver como alguém que não sai do lugar, não para viver como alguém que é humilhado, como Jefté era humilhado na casa de seu pai, na sua cidade, naquela sociedade. Ele entendeu e ele aprendeu que ele não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não nasceu para ser escravo. Então compreenda que você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. Amém. Meu Deus, você nasceu para reinar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Jefté estava lá em Tobi, foi receber essa humilhação, foi lá para aquele lugar chamado Tobi. Quem foi que preparou Jefté? Quem foi que capacitou Jefté? Deus. Quem foi que ministrou na vida de Jefté? Deus. Quem foi que deu as vitórias para Jefté? O Senhor. E para nós, quem é que vai nos dar a vitória? Você tem dúvida de que nasceu para vencer? Se você tiver dúvida, meu irmão, quero te dizer que Jesus, na cruz do Calvário, ele já conquistou esse direito para você ser rei nessa terra. Aleluia! Louvado seja Deus!
morreu na cruz para nos posicionar como filhos de Deus. Nós éramos o que antes? Criaturas. Criaturas, vivíamos aonde? Nas trevas. Debaixo de quê? De condenação, a mesma condenação do mundo. Mas nós recebemos a mensagem da cruz. Nós recebemos aquilo que Deus fez por nós. Nós entendemos quando Jesus morreu na cruz, Ele conquistou para nós o direito de deixarmos de ser criatura para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a nossa posição, essa é a sua posição, e você tem que aprender a se posicionar assim. Jefté aprendeu a se posicionar. Quando os líderes de Israel chegaram lá, o que é que vocês querem agora? Jefté, nós queremos que você lidere. Agora vocês querem que eu lidere? Vocês me humilharam, vocês me expulsaram, vocês me chamaram de bastardo, vocês disseram que era filho de uma prostituta. Eu vou tirar vocês dessa. Ele sabia o que ele era, o que ele representava. Eu vou tirar vocês dessa. Mas é o seguinte: ninguém mais vai me chamar de filho da prostituta. Ninguém mais vai me humilhar. Ninguém mais vai me escravizar. Ninguém mais vai dizer que eu não sou nada. Eu vou na posição de líder, de chefe. Sabe, para nós hoje, irmãos, essa é a posição de filhos de Deus. Não aceite qualquer coisa vindo do mundo para a sua vida. Não aceite. Mas não aceite mesmo, meu irmão. Entenda o que Deus tem para você. Deus não tem as trevas para você. Foi de lá que nós já vimos. Deus não tem escravidão para você. Deus não tem uma vida de abuso para você. Deus tem uma vida de filho de Deus. Ele quer olhar para a tua vida e dizer assim: nele, nela, eu tenho prazer. Nele eu tenho prazer, nela eu me comprazo. Olha a vida que Deus vai ter prazer na nossa vida, irmãos. Como é que Deus vai ter prazer na nossa vida? Será que é vivendo como escravo? Será que é vivendo humilhado? Será que é vivendo nas trevas? Vivendo pecando, errando, escravo do pecado? Nós não somos mais escravos do pecado. Amém. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos na luz de Cristo. Nós somos a luz deste mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Você não é para ser pisado pelos homens. Você é para reinar sobre os homens. Reinar sobre essa terra. Amém. Amém, amados? Amém. Copiou? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: você sabe quem você é, meu irmão? Como é que está a tua história até hoje? Quero te dizer que Deus transforma histórias. Deus transforma a história. O rejeitado pode se tornar um líder. O desprezado pode se tornar honrado. Quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode impedir. Ninguém. Gostaria de convidar você aqui à frente. Essa palavra falou com você, para que você venha aqui à frente. Eu quero que você saia com essa consciência dessa noite.
nasceu para reinar jamais permanecerá escravo. Quem nasceu para reinar jamais permanecerá escravo. É isso,